tempo, né? Bem-vindos à 11ª reunião do segundo semestre do ano rotário 25-26. A Escola de Formação Rotária do Rotary Clube São Paulo é um projeto da Diretoria de Desenvolvimento do quadro associativo do clube, através da Comissão de Informação Rotária, coordenada pelo nosso governador Cizenando Afonso. Ressalto que todas as reuniões serão gravadas e lançadas no YouTube. Nossas secretárias colocarão os links no chat. Hoje teremos a palestra Reforma Tributária e a Vida do Rotariano, ministrada pelo companheiro Luiz Eduardo Chueri, professor titular de Direito professor titular de Direito Tributário da USP, atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. É advogado sócio fundador da Lacaz Martins Pereira Neto, Gorevitch e Chueri Advogados, professor visitante em diversas universidades no exterior, rotariano desde 1993, quando ingressou no Rotary Clube São Paulo Leste, durante a presidência do Roberto Chueri, seu pai, e juntos vieram para o nosso clube, Rotary Clube São Paulo, apadrinhado pelo nosso governador Narid Chicane. Feitas as apresentações, passo a palavra ao nosso coordenador de comissão de capacitação, governador Cizenando Afonso, para a abertura formal da nossa escola. Por favor, governador. Foi bem rápido, né? Está mudo, governador. Do senhor está mudo. Aliás, considero aberta a reunião pelo Vieira e já concedo a palavra para a sua apresentação ao professor Chueri, o nosso companheiro. Muito obrigado, governador Cizenando. Obrigado, Vieira, pelo convite. Obrigado a todos os companheiros aqui presentes. Como falei, eu tenho certeza que é o tema que atrai. Eu vou tentar apresentar brevemente, vou tentar fazer isso em mais ou menos uma meia hora, para a gente ter um tempinho ainda para ter alguma pergunta ou outra. Vamos ver o que nós conseguimos. E também por conta da complexidade do tema, eu achei que aqui seria o caso de ter, assim, uma apresentação também em slide, que pode ajudar uma coisa ou outra. Vocês fiquem à vontade para depois fazer as perguntas. Enfim, vamos tocando isso aqui adiante. Eu vou compartilhar com vocês. Eu preciso ser autorizado a compartilhar, não consegui aqui. Por favor, só o host que me autoriza a compartilhar. Vou tentar de novo. Agora eu vou conseguir. Aqui. Agora foi, Eu suponho que estejamos tudo em ordem agora, que estejamos vendo a apresentação. Tá certo para vocês todos? Sim. Sim? Sim, está aparecendo. Então, esse é o nosso tema, reforma tributária da renda. Vou falar só do imposto de renda, não vou falar de outros tributos, que é o que foi proposto para nós hoje. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando dessa história, dessa lei que saiu em 2025, aprovada, curiosamente, por unanimidade, e que trouxe aquele lado que é conhecido, aquela famosa isenção para o pessoal que ganha até R$ 5.000, ou uma tributação mais reduzida até quem ganha R$ 7.350, e depois, por outro lado, tem essa tributação do imposto de renda mínimo, esses 10%, que a gente conhece como tributação de dividendos, que a gente vai ver que vai muito mais amplo do que isso. São os dois lados da moeda dessa medida que foi feita. Com relação à primeira parte, então, que a gente teve essa redução, essa isenção, hoje em dia, ou seja, a gente tinha uma isenção dele, a faixa de isenção normal seria até R$ 2.400, fomos para R$ 5.000 como isenção do imposto de renda. E de 5.000 a 7.350, nós temos uma redução da tributação bastante significativa. Só que, detalhe, já fica claro aqui, acima de 7.350 não tem qualquer redução, tem um pulo. Então, 7.351 faz diferença sim, não há uma progressividade, não é dizer que todo mundo tem uma parcela isenta, todo mundo vai ter uma parcela isenta, ou seja, Fred, você que a gente sabe que ganha muito dinheiro, então você não vai ter isenção, não é dizer assim, até R$ 5.000 todo mundo está isento. Simplesmente ganhou mais de 750, vai ter essa tributação. Essa foi a medida trazida pela unanimidade pelo Congresso, é bom lembrar, como uma medida populista como essas. Eu digo medida populista, hoje no Estadão tem até um artigo do Tiago
falando sobre isso, sobre o lado populista dessa medida, porque, na verdade, é uma grande anestesia fiscal, faz com que a população pense que não paga imposto e passe a não exigir do governo nada. 65% dos contribuintes brasileiros vão passar 600, portanto, 65% dos contribuintes pensam que não pagam impostos, pensam que vivem às custas do Estado, e só 15 milhões de contribuintes é que vão pagar o imposto. Olha, então, nós vamos ter 6,94% da população brasileira contribuirá com a arrecadação do imposto de renda. O que, é claro, é algo que pode ser questionado se nós estamos conforme a ideia da Constituição de tributação segundo capacidade contributiva. Veja, não é dizer que nós não podemos cobrar mais de quem pode mais, claro que devemos, mas aqui o problema é que nós temos gente com capacidade contributiva e que não paga. Eu gosto de usar essa figurinha do barco para entender que nós somos uma sociedade solidária. Nós temos, é claro, imagine você está no barco, uma cachoeira ali adiante, e você está com um grupo aqui remando. Veja, todo mundo tem que remar. Cada vez que ser chamado, é claro que aquela pessoa mais musculosa deve remar muito mais. Mas se ela remar sozinha, ela não segura o barco. Ela vai precisar que mesmo aquelas pessoas mais fracas, aquelas que não remam tanto, que elas ajudem com o que podem, porque todos podem ajudar para manter esse barco. A nossa sociedade brasileira é este barco. E todos temos que remar, cada um conforme consiga. Uns remarão mais forte, outros mais fracos, mas todos devem remar. E nós estamos numa medida que foi adotada por unanimidade pelo Congresso, que nós vamos ter um barco que vai ter uma pessoa até forte, remando, e outros de braço cruzado, pesando no barco e sequer tocando no remo. Eu não sei se esse modelo que foi criado, então, pela unanimidade do Congresso Nacional, por um modo populista, se esse modelo deve ser aplaudido. Vocês já perceberam que eu não posso aplaudir, não me parece válido ter pessoas no barco que sequer tentam remar, que não precisam remar, ficam esperando que somente os mais fortes remem. Esse barco tende a cair na cachoeira por conta disso. Essa é uma crítica, sim, estou fazendo uma crítica claramente à unanimidade do Congresso, dizendo que foi muito ruim essa medida, deixando pessoas com 5 mil reais de renda, que não é pouca renda para o Brasil, é um dinheiro bom, essas pessoas não vão pagar nenhum centavo, deixando apenas alguns pagando. Mas o fato é que foi feito isso, e como medida compensatória, criaram esse tributo, imposto de renda mínimo, teoricamente para atingir o pessoal da classe do andar de cima, aqueles que são considerados ricos, as grandes fortunas, que na verdade são pessoas que ganham acima de 600 mil reais por ano, passam a estar sujeitos a este imposto. Ah, Esse imposto, então, vai atingir, como digo aqui, os profissionais liberais, quem tiver lucro presumido, quem tiver no livro caixa, cartorários, investidores, mesmo pessoas do Simples podem ser atingidas por essa medida. Perguntam-me muito como é que ficam os penduricalhos, né, dos funcionários públicos, as penduricalhos. Aqui eu devo dizer para vocês que ninguém tocou nisto. Ou seja, na verdade, se o penduricalho for tratado como realmente a maioria é tratada, como verba indenizatória, e vamos ser muito claros, os nossos legisladores, não, o pessoal, eles são muito gentis com a noção do que seria a verba indenizatória. Então, se tem situações mais bestas, tudo é verba indenizatória. Uma dia que se chama de verba indenizatória, existe um entendimento de que verba indenizatória não seria tributável. Algo que me parece questionável também, porque verba indenizatória não deixa de ser renda tributável. Mas isso é uma discussão à parte. O fato é que o legislador não encostou nisso. Então, muito possivelmente, nós vamos continuar com essa tradição, porque, sejamos bem claros, desculpe, Bittencourt, mas sendo claríssimo, o judiciário é o primeiro a endossar esse entendimento e de permitir que essas verbas todas não sejam tributadas. Então, eles vão manter essa injustiça, não foi encostado nisto. Bom, avançando com relação a isso, o que nós vamos ter como tributação? Primeira notícia que a gente tem é essa tributação, no caso agora sim, estamos pegando a questão de dividendos, lucro dividendos, superiores a 50 mil reais por mês, vão estar sujeitos a uma tributação de 10%. Deixa eu ser bem claro. Isso aqui é uma tributação como se fosse um imposto na fonte. Ou seja, isso vai ser pago na hora do pagamento do dividendo, mas no final do ano se calcula o imposto de renda mínimo e pode ser que haja uma restituição ou não. É uma mera retenção na fonte. Houve uma exceção no caso de dividendos até 2025,
que tenham sido distribuídos até 31 de dezembro de 2025, o que deu uma correria muito grande, vocês devem ter acompanhado isso, muitas empresas correndo para determinar a distribuição de dividendos ainda em 2025. O Salvador, que trabalha com contabilidade, deve ter vivido muito isso, esse desespero das empresas para poderem distribuir esses dividendos até 31 de dezembro por causa dessa medida aqui que foi feita, exigindo esse período. Então, os dividendos passados não seriam tributados se aprovados até 2025. O que, dada uma questão jurídica, de que essa aprovação, muita gente fala assim, não, basta aprovar, outros não têm que aprovar e pagar. Essa discussão como essas, mas é uma discussão jurídica que eu não vou entrar no detalhe, dado o nosso pouco tempo para a conversa, apenas informo que houve algum questionamento com relação a isso. O que me interessa dizer, e isso aqui deve ser dito, é que se eu tiver lucro em 2025, cuja distribuição não foi aprovada em 2025, eu vou ter uma tributação, sim. O lucro é de 2025, paguei em 2026, eu vou estar sujeito a imposto, sim, se eu não deliberei a distribuição antes. O que vai dar uma fonte de contencioso muito grande, porque isso tem todo um cheiro de retroatividade. Afinal de contas, o lucro já foi auferido antes da lei, e você tributar a distribuição desse lucro é algo bastante questionável. Eu digo questionável porque nós tivemos um precedente de uma tentativa de uma tributação retroativa idêntica a essa, no caso de lucros do exterior, e que o nosso Supremo deliberou que não seria possível a tributação de lucros distribuídos pós-lei, mas auferidos antes. Mais uma vez, o lucro vai ser distribuído em 2026, mas se ele foi auferido em 2025, a lei já não poderia atingir esse lucro. Foi o que o Supremo nos disse em plenário, nesse ponto foi unânime na época essa decisão de que não se pode adentrar por via oblíqua, dizia Marco Aurélio, o campo da criação de fato gerador ou de tributo de modo retroativo, incompatível com a ordem jurídica. Pego esse precedente, que é exatamente a mesma situação, é a situação de um lucro já auferido anteriormente à vigência da lei. Portanto, eu posso dizer para vocês que esses lucros auferidos até 2025, mesmo que não tenha havido a deliberação, se distribuídos em 2026, o fisco vai exigir o imposto, mas vai ser uma fonte de contencioso bastante grande aqui, e pelo menos com um baita precedente favorável aos contribuintes. Bom, continuando aqui, quem é que está sujeito ao imposto mínimo? Nota, por favor, é um ponto interessante para entender o sistema. Uma coisa é quem está sujeito e outra coisa é quem vai ter que pagar. Você pode estar sujeito, mas por conta de isenções, etc., você não vai ter que pagar necessariamente. São questões diferentes. Quem está sujeito a uma coisa, qual é a base de cálculo da tributação é outra coisa. Quem está sujeito? Quem tiver rendimentos no ano superiores a R$ 600.000. E nesta conta entram rendimentos que também depois não vão ser tributados, que na verdade não são nem rendimentos. Por exemplo, se você receber uma doação, a doação não é tributada pelo imposto de renda. No entanto, a doação conta para dizer que você é rico. E, portanto, você está sujeito a ter que pelo menos controlar se vai ter que pagar imposto ou não vai pagar imposto. Então, a doação é um bom exemplo de dizer algo que não é tributado, mas que é considerado para saber se você está na classe dos potenciais contribuintes. Então, para saber se você é potencial contribuinte, o que interessa são todos os rendimentos, exceto, e agora tem uma notícia, exceto alguns isentos arrolados na lei, que nos interessa, que na prática tem sido bastante perguntado, os rendimentos de LCA, LCI, etc., estes não só não são tributados, como também não considerados para fins de elegibilidade. Ou seja, se você tiver rendimentos acima de R$ 600.000, mas esses rendimentos decorrem de rendimentos, aplicações financeiras em LCI, LCA, etc., fique tranquilo que esta parte não só não é tributada, como tampouco é computada para fins de considerar se você é ou não elegível. Você é ou não elegível considerando todos os outros rendimentos, mas não LCI, LCA, CRI, essas coisas todas. No entanto, como eu falei, doações são computadas, ganhos de capital são computados, aí tudo vai ser computado. Como é que vai funcionar isso? Essa tabelinha aqui, essa tabelinha tenta mostrar que a alíquota não é necessariamente 10%. A alíquota agora do imposto mínimo varia conforme a sua renda anual. Acima de R$ 600.000, você começa a ter uma tributação
que essa alíquota vai variar conforme a sua renda tributável. Salvador, um detalhe aqui para dizer para você também, não é progressividade. Você fixa uma alíquota, descobre qual é a sua alíquota e aplica sobre todo o rendimento. Então, o exemplo aqui parece bastante claro. Eu tenho uma situação curiosa. Veja, eu tenho dois contribuintes. Ela tem 1.300.000, portanto, está na alíquota de 10%. Ele tem 800 mil reais, está na alíquota de 3,3%. Qual é a que a gente fica paradoxal? Porque ela, embora tenha 1.300, os primeiros 800 seria esperar que ela fosse tratamento idêntico a ele. Isso não acontece. Ou seja, os primeiros 800 mil reais dele são tributados a 3,3%. E ela, porque não existe essa progressividade que vai avançando conforme a alíquota, toda a renda dela está sujeita a 10%. Então, note, naquilo que eles são iguais, nos 800 mil reais, o da esquerda paga 3,3%, a da direita paga 10%. Isso é uma certa incompatibilidade, algo que vai gerar algum questionamento se isso não fere a igualdade, porque pessoas naquilo que são iguais têm tratamento diferenciado. Veja, uma coisa é dizer que aquilo que ela tem acima do outro, dos 800 a 1.300, que ela pague uma alíquota mais alta. Isso nós estamos acostumados. Mas a novidade que tivemos é que naquilo que ela é igual a ele, naquilo que ela tem a mesma renda que é aquele, ela vai pagar 10% e ele 3,3%. É algo que, assim, não foi discutido, a gente não viu discussão sobre isso, vamos ter que conviver com isso, talvez a gente venha ver essa discussão até em juízo, porque é algo bastante difícil de engolir, não é isso? Bom, visto isso e avançando, gente, eu estou tentando ser breve, até para ter tempo para a gente ter um diálogo depois, eu estou seguindo a ordem que me foi dada, cumpra o cronograma, farei isto. Então, desculpa se estiver sendo breve, mas vocês fiquem à vontade, vai haver tempo para perguntas depois, para discutir um pouquinho mais. Bom, como é que funciona o imposto de renda mínimo? Basicamente, eu apurei o imposto mínimo, 10% da renda, 10%, porque eu pego 10%, gente, porque vocês já viram, acima de 600 mil começa por assim, pode ser 3,3, pode ser 4, pode ser, mas acima de 1.200 já virou 10. Então, permitam-me, só para simplificação do meu raciocínio, eu vou falar em 10%, mas quero que seja bem claro, não precisa ser 10%. Se sua renda for, por exemplo, 800 mil reais, a alíquota não é 10%, é 3,3%. O imposto de renda mínimo vai se crescendo conforme a sua renda. Se tiver mais que 1.200.000, portanto, acima de 100 mil reais por mês, aí está nos 10%. Eu estou, na nossa conversa, falando de 10%. Mas você, na sua realidade concreta, por favor, considere que a sua renda pode estar abaixo de 1.200, então a sua alíquota poderá ser menor que 10%, conforme a renda que você tiver. Espero estar sendo claro com relação a isso também. Bom, você calcula, então, você pega a alíquota, no caso, 10% sobre a sua renda tributável, daí tem as deduções. O que é dedução? Dedução, basicamente, é o imposto que já foi pago. Porque esse é um ponto interessante, gente. Estamos falando de imposto de renda mínimo. É o mínimo de imposto. Então, se você já teve tributação na fonte a 27%, você não tem imposto mínimo. Então, se você é um grande executivo, já paga imposto de renda a 27%, se o imposto de renda mínimo é 10%, não há o que pagar. Há o que pagar se você, nos rendimentos, não chegou a ter nem os 10%, somando todos os rendimentos. Por isso é que, vejam como é que está a fórmula aqui. Tudo que você calcula os tais dos 10%, mas você deduz tudo aquilo que já foi pago a título de imposto. Qualquer um dos impostos que aparece aqui. Imposto de renda na sua declaração, imposto de renda na fonte, imposto de renda sobre lucros no exterior, ganhos de capital, tudo isso vai sendo reduzido para se calcular qual é o seu imposto devido. Então, é um pouquinho mais complexo, mas só para dar essa notícia para você, porque às vezes a gente lê no jornal e não sabe, fala assim, puxa, eu vou pagar mais 10%. Isso está incorreto. Você vai pagar para pagar pelo menos 10%. Você me pergunta, mas escuta, mas eu não tive retenção na fonte? Teve. Mas se você já tiver sido tributado suficientemente, esse imposto na fonte vai ser devolvido, porque o objetivo da lei é que você pague pelo menos esse imposto mínimo de 10%. Espero que o conceito agora esteja claro para nós, Francisco, que você esteja percebendo a ideia do imposto mínimo. O mínimo que você tem que pagar é 10%. Se já pagou mais, não há o que pagar. Então, quanto mais você tiver pago,
menos você vai ter que pagar no final, e talvez não tenha nem que pagar, talvez você tenha até restituição, porque afinal de contas você já tinha pago muito, então toda aquela retenção na fonte dos dividendos não é devida, você vai receber de volta. Então, esse gera um espaço para o planejamento. E agora vem a pergunta interessante, porque a proposta é essa mudança e a vida do rotariano, a vida sua do dia a dia, o que que eu preciso fazer, o que que eu posso fazer para tentar reduzir os meus impactos aqui da tributação. O primeiro impacto que a gente percebeu é que eu tenho a tributação sobre o meu dividendo, que pode ser que no final nem devesse pagar imposto. Pode ser, de novo, veja a situação. Eu tenho salários tributados a 27%. Eu tenho dividendos. Se eu tributar o dividendo, pode ser que, na verdade, eu paguei muito imposto, que o mínimo era 10% apenas. Então, é um bom planejamento tentar evitar a tributação na fonte, porque pode ser que no final esse imposto não fosse nem devido, e ninguém gosta de antecipar dinheiro para o governo. Então, veja, a situação, imagine que eu tivesse a situação de um rendimento dividendo de R$ 198 mil, e com os 10% eu pagaria 19 mil já logo que eu recebesse o dividendo. Passa a ser uma pergunta interessante. E se, de repente, criasse uma holding, de tal modo que eu receba apenas 49 mil, menos do que 50 mil, não há retenção na fonte. E o resto dos lucros sejam pagos para minha holding. Porque aqui não haverá tributação. Tributação na fonte só existe no pagamento para pessoa física. Então, vejam, eu distribuo o lucro, parte para mim mesmo, até 49 mil reais, e o resto eu mando para minha holding. E daí, a minha holding pode pagar outros 49 mil isentos, então já dobrei o quanto, e o que sobrar fica lá na holding. Eu vou evitando a tributação, evitando que a pessoa física receba da mesma pessoa jurídica mais do que 50 mil reais. Porque o imposto, a questão é sempre a seguinte: cada pessoa jurídica que pagar mais de 50 mil reais vai fazer retenção à fonte. Então, se eu tiver aqui, no meu caso, eu tinha uma pessoa jurídica, passei a ter duas, eu recebo 2 vezes 49 mil reais e ainda estou evitando essa tributação na fonte. É um planejamento que pode ser feito como um caminho para a gente tentar evitar essa tributação já de imposto de renda. Ainda sobre o tema de planejamento tributário, é bom lembrar o seguinte, veja, olha a situação desse contribuinte. Ele fez uma distribuição de lucros em janeiro e outra em dezembro. Ele ganhou 100 mil em janeiro, 100 mil em dezembro, teve 10 mil e 10 mil de imposto. Daí, no final do ano, ele ganhou 200 mil, ganhou 2 milhões, por hipótese aqui, um imposto de renda mínimo de 200 mil, 20 mil já foi pago antecipado, falta 180 mil. Essa é uma situação 1, a situação que ele teve a retenção na fonte. Mas ele pode ser um pouco mais, se ele tiver condições de fazer um planejamento, porque ele pôs numa holding e deixou para a holding pagar para ele no momento certo, ele pode falar: não vou receber esse valor em janeiro, eu vou deixar para receber só em dezembro. Vou ter retenção na fonte? Vou. Mas percebam o meu ganho financeiro. O contribuinte lá, o menininho, ele pagou imposto na fonte já em janeiro. Ficou o ano inteiro com dinheiro para o fisco, sem render qualquer juro. Ao passo que a mocinha deixou para receber o dividendo só em dezembro. Então, ela não emprestou para o fisco dinheiro desde janeiro. Então, ela teve um ganho financeiro muito grande. Ou seja, é planejamento tributário válido e relevante que você administre quando vai receber. Até 49 mil reais, receba imediatamente. Se for ultrapassar isso, deixe para mais tarde, para evitar essa retenção na fonte logo no começo. Como fazer isso? Através da holding, como eu mostrei há pouco. Eu posso ter esse ganho financeiro. Bom, avançando isso aqui, agora é um ponto bastante interessante que eu tenho. Vou pegar aqui a situação. Pode ser, esse é o planejamento tributário, de novo, para você, rotariano, para você que está sujeito a imposto, preste atenção nisso, porque pode tomar uma decisão sobre os seus investimentos. Eu estou admitindo, de novo, gente, que você está naquela situação em que sua renda é acima de 1.200.000 e que você tem, portanto, 10% na fonte. Eu estou trabalhando com esse modelo, tá bom? Cada um vai ter a sua situação individual, mas permita-me trabalhar com esse modelo. Olha que situação curiosa, interessante e que exige um pouco de planejamento tributário, planejamento legítimo, que a gente tem que se planejar sobre aquilo que a gente vai fazer. Convido-os a ver o seguinte: eu tenho aqui um menininho e a menininha, ambos vão estar sujeitos aos tais dos 10%. Agora, olha a situação deles. Ah, os dois têm dividendos de 10 mil reais.
Ele tem aplicações financeiras isentas. Ele ganha R$ 10.000 de aplicações financeiras isentas, uma LCA. Ela aplicou num CDB. Ela ganha 11,765, mas por conta do IR fonte que tem, na verdade, olhem bem, ela tem um rendimento maior, teve retenção na fonte. Perceba agora, os dois estão no bolso com o mesmo dinheiro. Está claro daqui, gente? Ela ganhou um pouco mais na aplicação financeira, mas ela teve uma tributação na fonte. Ele ganhou menos, mas não tem tributação. Você que faz a aplicação, você sabe disso. Se você aplicar numa LCA, o seu rendimento é menor, mas é isento. Se você aplicar num CDB, o rendimento parece maior, mas tem retenção na fonte. Estou sendo claro? Por favor, Salvador, eu peço só que você me faça assim. Está claro que até agora, que os dois estão com a mesma renda? Ela teve um pouco mais de renda, mas por conta da retenção na fonte, acabou ficando líquido tão idênticos. Está claro daqui, gente? Agora, vamos perceber o efeito que eu vou ter agora. E isso aqui é todo o planejamento que eu quero mostrar para vocês. Na hora do cálculo do imposto mínimo, veja o seguinte, ele tinha 10 mais 10, portanto, ele tinha R$ 20.000 de renda. O imposto mínimo, o imposto mínimo dele, falta R$ 1.000, porque ele pagou já sobre dividendos. Então, o que vai ter no final? Ele vai pagar outros 1.000 e vai ter 19.000 no final no bolso dele. Olha que situação para ela. Ela vai ter mais no bolso no final. Por que ela tem mais no bolso do que ele? Presta atenção nesse ponto, gente, porque isso aqui é o ponto mais interessante do que eu vou apresentar para vocês hoje. Como ela fez uma aplicação financeira que foi tributada a 15%, e como o imposto de renda mínimo é de 10%, ela tem um excesso de 5%. Mais uma vez, o imposto mínimo é 10%. Se ela foi tributada a 15%, tem uma sobra de 5%. E esta sobra que ela tem aqui pode compensar para ela ter que pagar menos imposto sobre o dividendo dela. Que veja, a renda dela total era 10.000 mais 11.765. Então, ela tem 21.765. 10% disso daria 2.176,50. Mas como ela já teve uma retenção na fonte de 1.765, faltam só 411. Ou seja, a conta, para quem não gosta de número, fica meio dura para chegar aqui, mas a conta que eu estou querendo mostrar para vocês é que se eu tiver aplicações financeiras tributáveis a 15%, eu tenho uma gordura por imposto de renda mínimo. O imposto de renda mínimo é de 10%. E se eu paguei 15% na minha aplicação financeira, eu tenho 5% de gordura. E eu posso usar essa gordura para o meu dividendo. Ou seja, é planejamento tributário, sim. É para você, Francisco Giuliani, ligar para o teu gerente do banco hoje e falar como é que estão minhas aplicações financeiras. Pega tudo que está em LCI, vamos tentar transferir para a CDB, dando o mesmo rendimento líquido. Se você conseguir o rendimento líquido igual, você vai ter um baita planejamento tributário que está sendo apresentado aqui para você. Então, é melhor aplicar num CDB que numa LCI, admitindo, é claro, que o CDB, o rendimento líquido, seja igual à LCI. O rendimento do CDB é maior, mas tem retenção na fonte. Dá um bom planejamento tributário, algo para você estudar aqui nas suas aplicações financeiras. Bom, a outra questão que a gente tem que mencionar aqui, que é um problema desse imposto de renda mínimo, é que eles não estão permitindo quaisquer deduções, 10% do rendimento, o que vai pegar algumas pessoas de calça curta. Eu peguei no caso dos notários, dos tabeliões, etc., etc., porque eles têm um rendimento, mas não sei se você sabe disso, o tabelião não pode trabalhar como pessoa jurídica. Por lei, o tabelião só trabalha na pessoa física, ele faz o livro caixa. Eles ganham muito dinheiro, ganham, mas eles também gastam muito. Tem aluguel, tem uma. Veja, olha o tamanho do tabelião, veja quantas despesas ele tem. E o imposto de renda mínimo vai incidir sobre o rendimento bruto, não sobre a renda líquida. Ele não vai poder deduzir aqui o aluguel, funcionários ou o que for. Ele vai pagar o imposto sobre o imposto de renda mínimo. Então, veja a situação dele.
A renda disponível dele é 500 mil reais. Ele ganhou 1.300, mas teve um monte de gastos. Apesar disso, ele vai ser tributado como se ele tivesse a renda bruta. Dentista, que é a mesma coisa. Então, o tabelião, o dentista, o liberal, aquele que usaria o livro caixa, ele não vai poder deduzir nada. O que dá um problema constitucional bastante importante, já que a Constituição diz que a lei complementar vai definir o fato gerador do imposto, e quando a lei fala de imposto de renda, fala que a renda tributável é a renda disponível. É necessário que haja disponibilidade da renda. Essa questão da disponibilidade, veja, se eu ganhei 1.300.000, mas tenho gastos de 800, a minha disponibilidade é só de 500. Eu só poderia pagar imposto sobre 500. E esse imposto de renda mínima está incidido sobre o todo, não sobre o que é disponível. Então, contraria a Constituição e o Código uma cobrança como essas que não permite qualquer dedução. Isso vai dar, de novo, um baita contencioso, infelizmente, porque esse novo imposto de renda, esse imposto chamado imposto de renda, já não é mais imposto de renda. Ele não está de acordo com o CTN. Ele é um imposto novo e daí precisaria de uma lei complementar. Seria o caso. Gente, aqui é um resumo mais técnico, mas eu tentei e eu acho que eu consegui, porque meu esforço todo era conseguir falar para vocês em 30 minutos. E foi o que eu fiz com vocês para dar tempo de poder conversar. Eu estou à disposição agora, a partir dali, para bater papo, se vocês quiserem. Eu quero. Parabéns, professor, Eu, pela exposição aí. Então, vamos abrir aí para as perguntas aí, sugestões, alguma coisa aí. Quem que chamou? A Ana? eu quero. Por favor, Ana. Eu gostaria de saber as pessoas que ficam isentas do imposto de renda e a situação dos idosos. Vamos lá. Idosos, eu tenho uma isenção de imposto de renda, e as isenções que existiam continuam existindo. Então, se você é idosa e tem renda pensionista ou pensionista, o pensionista idoso tem uma isenção. Existem algumas isenções na lei, elas continuam valendo. Então, primeiro ponto, assim, isso não mudou, nenhuma isenção foi revogada do imposto de renda. Agora, avançando com a sua questão, na hora do cálculo do imposto de renda mínimo, para saber se você é rica ou é pobre, esse rendimento isento vai ser considerado sim. E aqui o imposto de renda mínimo, e sinto te informar isto, vai incidir sobre esse rendimento. Não tem nenhuma previsão para exclusão disso. As isenções que se mantêm são de LCI, LCA, etc. Não foi dada uma isenção, não foi mantida a isenção para o idoso. Então, o idoso, aquele rendimento que ele não está sujeito ao imposto na fonte normal, na hora do imposto de renda mínimo, se esse idoso ganha mais que 600 mil reais, vai estar sujeito ao imposto de renda mínimo. Gente, eu sempre gosto, quando eu conto essas notícias, eu sou um mero mensageiro. Não fui eu que fiz a lei, e vocês já viram que eu não gosto da lei, tá? Então, por favor, quando vocês ficarem bravos, fiquem bravos com o legislador, com a unanimidade do Congresso e não comigo. Eu estou só dando para vocês notícias. Verdade. Mais alguém? E quem está isento? Mais As uma vez, isentas. depende da sua isenção. Se a isenção for de uma LCI e LCA, ela não é tributada e pronto. Se a isenção for, por exemplo, essa isenção do idoso, do rendimento da Previdência, infelizmente isso vai estar sujeito ao ao imposto mínimo se ultrapassar 600 mil reais por ano. Mas não tem o caso de problemas de saúde? Você não tem deduções por saúde? Não tem. Não, sinto muito te informar. Também esses não estão tributados no imposto de renda mínimo. Mas mesmo quem teve câncer Sinto muito, Ana. Sim. não tem mais. Se ultrapassar 600 mil reais, vai estar sujeito a imposto. Pode estar morto, que vai pagar. Sinto muito. A família paga para você, Aninha. Obrigada. Mais alguém aí que queira fazer uma pergunta para o professor? Entenderam tudo, viu, professor? A explicação foi tão boa. Eu vou aproveitar a oportunidade, então, sempre bom escutar o Chueri, né? A gente arruma espaço na agenda para estar presente aqui, né? Ô, Chueri, Maurício. sobre aquela parte dos imóveis, né? Da tributação de imóveis, que também está entrando em vigor agora para quem recebe aluguéis, como isso vai ficar? Pelo visto, então é melhor você até pagar lá a tributação, né? Pelo aluguel do imóvel para deduzir depois aí desse limite aí da tributação mínima, correto?
Peraí, Maurício, aí nós estamos mudando de estação. Você está falando agora do IBS, CBS, é isso? Não, não, porque pessoa física, se tiver até 3 imóveis, né, 3 ou 4 imóveis, Isso é continua igual, IBS, né? isso não é imposto de renda, isso é IBS e CBS. É outro, eu falei só de imposto de renda. Não, Agora, mas você está certo, sim. O IBS, porque houve duas reformas que andaram separado. Uma é imposto de renda, que eu falei agora, e eu Uhum, não tratei do tema do IBS e CBS. Mas, de fato, o IBS e CBS estão entrando em vigor agora. Vai ser até 2033, vai ser aos poucos, vai ser bem paulatino. E sim, IBS e CBS, aqui a Tânia vai te contar o drama que existe com relação a isso, porque quem tiver mais do que 3 imóveis vira contribuinte do IBS e CBS, sim. Então, vai estar sujeito a imposto, vai tomar créditos das entradas, não interessa se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, vai ser tratado do mesmo modo, uhum. tá? Isso, a Tânia pode começar a chorar para você as pitangas de contar como é que estão hoje em dia os coitadinhos dos locadores, hoje em dia, que vão ter que aprender a ter esse tributo. E nós vamos viver uma fase muito curiosa, Maurício, nessa questão de renegociação de todos os contratos. Se você aluga imóveis, seja como locador ou como locatário, prepare-se para um período de um grande embate, porque o locador vai querer empurrar todo o imposto do locatário, dizendo que o locatário toma crédito. E daí o locatário vai dizer, mas não se esqueça que agora você não paga mais PIS e COFINS que você pagava antes. Vai ter uma discussão e também não tem fórmula de dizer assim, não, vale para um e vale para outro. Aqui é um trabalho, vamos viver uma época muito interessante. Eu tenho comparado, mal comparado, mas o máximo que eu posso comparar, muitos aqui vivemos, nós, a época que foi criado o real. Lembra da época que foi criado o real? E de repente eu tinha que ter uma grande renegociação por conta de preços inflacionados, não inflacionados, até que depois de algum tempo existe um equilíbrio. Essa fase de negociação, contrato a contrato, eu falava essa semana com um companheiro na associação comercial, que ele tem, assim, muitas lojas, assim, é assustador, nós falamos de 1.300 lojas. E ele falou, vou ter que negociar todos os contratos de novo. Eu falei, olha, meu amigo, isso realmente vai mesmo. Eu falei, que bom, celebre que você tem trabalho agora. Porque é muita coisa disso que cada contrato de locação vai ser renegociado. Mas, Maurício, esse é o tema do IBS-CBS, sim, que poderia ver isso. Vai acontecer, faz parte da vida. Eu sou muito feliz que essa reforma veio, porque eu diria em 2033 em diante, vamos passar a ser um país mais sério, mais transparente. Mas vamos ter a dor do crescimento. Ou seja, vamos passar pela fase da adolescência, e todos que passam pela adolescência sabemos como é uma fase dura. Então, agora no sistema tributário vai passar por uma adolescência. Vai doer, mas no final vai sair bom. E no meu Ok. imposto de renda, o aluguel agora é renda ou é serviço? Para fins de imposto de renda, tanto faz, é renda, ponto. Aluguel é tributável. Agora, Sim, ele aí é ele vai tributável. somar para entrar nesses Claro 10% que como vai, renda? claro que vai, claro que vai. Ele já, na verdade, é o seguinte: o seu aluguel já estava sujeito, você recebe da pessoa física, o seu Sim, aluguel já entrava no seu carnê-leão, supõe-se. e Então, ele você recebia o carnê. permanece nessa categoria. Mas perceba o seguinte: agora enxerga o seguinte, como estava no carnê-leão, muito possivelmente você já estava pagando mais do que 10%. Sim, Então, na verdade, não vai ter uma tributação a mais. Ao contrário, né, graças a você pagar mais do que 10% no aluguel, vamos supor 27%, você tem aquela sobrinha que você vai poder compensar com um pouco daquilo que você tem de aplicações financeiras isentas. Enxerga essa ideia de, assim, o que eu paguei a mais do que 10% numa caixinha, aquilo que eu paguei a mais é uma sobra que impede que eu precise pagar sobre o rendimento isento da aplicação financeira. e aí justifica mais ainda a hold, né, Fê? Sim, a vantagem da holding é Patrimonial, para né? saber em que momento eu vou distribuir, que momento eu vou tributar. A holding me dá mais liberdade de decidir em que momento eu vou pagar o imposto. Porque se eu tenho aplicação, se eu tenho ações diretas, eu tenho ações da Petrobras. A Petrobras distribui dividendo, eu vou pagar IR fonte ponto, não tem jeito, não tem como evitar. Se tiver uma pessoa jurídica no meio, eu posso pelo menos administrar o momento de receber. Sim, obrigada. Mas eu não gostaria de insistir, gente, nada Uma que eu pergunta para o Chueri. Oi, Chueri, oi. o dividendo que eu recebo, ou que se recebe mensalmente, R$ 5.000 de dividendo, não está naquele mínimo exigível para dedução do imposto de renda na fonte. Ah, Eu tenho que declarar isso no fim do ano como renda e pagar os 10%? vamos de novo. Sim, sim, sim. Isso vai ser incluído na sua renda. Se esses dividendos, junto com o seu salário,
junto com aplicações, ultrapassar 600 mil reais, você está sujeito aos 10%, sim. Sim, mas Sempre. daí entra no imposto progressivo da tabela normal depois. Não, vamos ser claros. Obrigado, Cisana, pela pergunta. Imposto progressivo, tabela normal, é uma coisa. Você pagou o imposto progressivo que você É. teve, e o dividendo não entra. Ali ele não entra, foi claro? Não, não entra. Só que, depois do cálculo do tributo progressivo, depois que você fez a declaração, acabou, vai ter um segundo cálculo. Nesse segundo cálculo, você vai colocar todos os seus rendimentos, inclusive dividendos. Vai multiplicar por 10%. Vai ver quanto você pagou, inclusive na sua declaração. Se você já pagou mais do que aqueles 10%, está resolvido. Se faltar alguma coisa, você complementa. E a segunda pergunta, Chuene, aí no fim da sua apresentação você disse que tem um imposto que está sendo criado dentro dessa reforma. Pode explicar aí um pouco o que você entende por isso aí? É porque o imposto de renda incide sobre a renda disponível, sobre a renda líquida. Quando o legislador não permite que eu faça qualquer dedução, eu peguei o caso do dentista, o dentista que ganha 100 não tem uma renda disponível de 100, porque ele gasta com materiais caríssimos. Então, dos 100 que ele ganha, a renda disponível deve ser 30 ou 40. E esse imposto mínimo está incidindo não sobre os 40, e sim sobre os 100. Então, aqui tem uma clara, assim, isso não é um imposto de renda, isso é um outro imposto. É um imposto sobre rendimento, não sobre renda. Só que esse outro imposto só poderia ser criado por uma lei complementar, que não é o caso. Então, é um caso de inconstitucionalidade, é algo que vai ser discutido. O dentista, o cartório, essas pessoas que têm Hum, despesas que falam, "Pera, como é que eu faço com isso?" Nós estamos entendi. cobrando imposto sobre rendimento bruto. Hum. Aquela renda mínima anual para a declaração de 600 mil, como é que subdivide? Ela inclui nos 600 mil o rendimento de dividendo ou é apartado? Inclui, inclui, Inclui. inclui. Então, você vai pegar o seu salário, o seu Ah, aluguel, o seu dividendo, o seu ganho de capital na venda de um imóvel, tudo o que você tiver, soma tudo no balaio. Se deu mais que 600 mil reais, você está sujeito ao imposto de renda mínima. tá. Então, que vai variar, a alíquota vai variar de 0 até 10. Vamos supor que deu 1.200, é 10%. Daí passa o seguinte, então assim, estou sujeito. Vou pagar? Não, calma, estou sujeito. Segunda pergunta, quanto eu paguei este ano? Veja, no ganho de capital eu já paguei 15%. No caso do salário, eu paguei 27%. Vou somar Certo. tudo que eu paguei. Como o mínimo era 10, pode ser que eu não tenha o que pagar. Tá. Agora, pode ser que eu tenha. Esse é o Ah, conceito do imposto mínimo. entendi. Ok, está explicado. Mais alguma pergunta aí do nosso povo aí, da plateia? Acho que não, né? O Luiz Molento aí, pode falar. Boa tarde a todos. Eh, Meu xará Luiz, eu creio que a sua palestra foi sensacional, porém as notícias não são boas, né? Então eu tenho que lhe perguntar, eh, será que essa modificação não é um grande incentivo à sonegação? Todo aumento de tributo pode ser apontado como isso. Assim, ela é ruim. Assim, é que a sonegação hoje não é tão fácil. Vamos combinar? Hoje eu não tenho mais o sigilo bancário que eu tinha no passado. E, Luiz, nós estamos falando de pessoas que têm uma renda já razoável. Sim. E essas pessoas com renda razoável, você me diga o seguinte: é muito difícil você sonegar por muito tempo, porque aparecem os sinais exteriores de riqueza. Eu não E tem um conheço histórico, sonegador, né? sonegador. Deve ter, claro, tem aqueles capitães do tráfego que moram na favela. Mas, de regra, o bom sonegador é aquele que é sonegador, mas tem um barco. É sonegador, mas tem uma gravata Hermès e coisa parecida. Então, de algum modo, o fisco sabe atrás de quem ele vai. Então, eu não posso dizer que vai ter sonegação. Como eu falei, o que eu critico essa lei não é o imposto mínimo. O que eu critico é a isenção de quem ganha até 5 mil reais, que é a tal da anistia fiscal. Gente, a minha posição, e eu sou perdedor, como falei, a unanimidade é contrária a mim, o Congresso inteiro diz o contrário. Eu acho que uma pessoa deveria pagar R$ 1 de imposto de renda, que fosse. Mas todo mundo pagar um pouquinho e saber que é contribuinte. A ideia de cidadania.
nós, por essa lei aprovada por todos os partidos, inclusive o seu deputado, quer ser bem claro, o seu deputado aprovou isso, que foi unânime, em todos os partidos, 65% dos contribuintes não pagam imposto. Eu vou dizer mais, 94% da população brasileira não paga imposto. Uhum. Só 6% paga. Então, 94% da população brasileira pensa que ganha do governo. Pensa que os outros estão pagando. E eu vivo do governo. O governo me dá bondades. Isto, como cidadania, é péssimo. Verdade. Mas o seu deputado, estou falando do seu deputado com tranquilidade, não sei qual é o seu partido, mas foi unânime. Portanto, o seu deputado votou nesse sentido. Provavelmente ele não leu O Pai Rico, Pai Pobre, né? E hoje em dia todos querem ser empresários, só que o governo quer tributar renda total e não renda líquida. Pois é, no caso assim, os empresários, em geral, como vão para a pessoa jurídica, tem o lucro presumido, etc., conseguem ter assim, reduzir um pouco o problema. Mas assim, o caso do cartório é terrível porque ele não tem opção de ir para a pessoa jurídica. Esse está realmente numa. Veja, gente, cartório é um privilegiado, podemos discutir cartório por N coisas. Mas o fato é que renda, dizer que tudo que ele ganha é renda, não dá para aceitar. É um erro. Obrigado. O maior problema não é pagar imposto, é o destino que é dado ao imposto, os impostos que são recolhidos, né, Schuller? E esse é um outro mérito, estamos junto com isso. Assim, eu acho que pagar imposto é importante, claro, vivemos uma sociedade que tem que pagar imposto, Estado fiscal, porque assim, se nós não pagássemos imposto, esse é um conceito muito claro, se nós não pagássemos imposto e tivéssemos o Estado teria que viver de outros meios, provavelmente concorrendo com o seu negócio, Maurício, que não é necessariamente algo confortável tampouco. Então, é melhor que o Estado fique no lugar dele e receba impostos já que é para existir, que viva no lugar dele. Esse é um conceito que a gente chama de Estado fiscal. Agora, o desperdício que existe, essa discussão bastante válida, e volto, eu gostaria de que 94% da população pagasse também imposto, para que nós, como sociedade, discutíssemos isso. Porque hoje, já que eu não pago imposto, eu também não me sinto legitimado a discutir sobre os desperdícios que acontecem. Perceba a relação que eu tenho. Eu não sou um cidadão. Pessoal, boa tarde. Então, professor, obrigado aí pela excelente explanação aí sobre o assunto, né? Que é um assunto muito interessante, todos ficaram aí atentos. Então, queria agradecer aí a sua disponibilidade, né? Agradecer a todos que estiveram aqui. Peço também a todos que, se pudesse abrir as câmeras para nós tirarmos uma foto antes do término, seria bem bacana aí. E eu vou Sérgio, passar a parece que o, palavra. o governador de Salvador Strazieri está pedindo a palavra. Sim, Desculpa interromper. primeiro, primeiro Por favor. cumprimentar o nosso companheiro, Dr. Luiz Schwery, e perguntar, quer dizer, parece que vai ser um caos para todo mundo, mas não é, nós teremos outras vantagens, né? Como ele disse, a partir de 2033, nós vamos ter um imposto mais justo e todos vão pagar. Mas a pergunta que eu queria fazer é que nós entramos com uma ata na junta comercial solicitando os nossos clientes, né, para 2025 ficar embutido no lucro, né, que será apurado, porque é impossível se apurar o lucro antes de encerrar o ano, né? Então, nós entramos com uma ata e essa ata, nós temos valor até 30 de abril, não sei se eu fui claro. O Salvador está mencionando, vocês viram que, nos termos da lei, o lucro até de 2025 só está isento do imposto mínimo se houver uma deliberação ainda em 2025 para a distribuição desses lucros. E o Salvador está dizendo, puxa, mas em 2025 eu nem sabia qual era o lucro de 2025, como é que eu podia deliberar isso? Então, muita gente tem que fazer uma deliberação dizendo, olha, fica autorizada a distribuição do lucro que vai ser apurado daqui a pouco. Isso vai dar alguma, depende muito dessa deliberação
porque a lei é uma lei mal feita, é uma lei que exige algo que é praticamente impossível. Quer dizer, muita gente fez, eu fiz com alguns clientes, apuraram um balanço em novembro e falaram assim, vamos garantir pelo menos até novembro, distribuir colocando o valor exato. Muita gente pôs o valor exato. Mas teve aqueles que não fizeram esse termo mais geral. Vai dar discussão, Salvador, sobre se é suficiente autorizar uma distribuição sem dizer qual é o valor. Houve, sim, um mandado de segurança coletivo, lá do Paraná, que conseguiu uma liminar, mas não é nada definitivo ainda. Então, é algo que vai ser discutido. Eu não posso afirmar para você que vai ganhar ou vai perder, porque eu seria irresponsável da minha parte. O que eu disse para vocês, e vou repetir, é que tributar tributar um lucro auferido em 2025, distribuir em 2026, tem uma retroatividade e existe um precedente do Supremo Tribunal Federal em plenário, no caso de lucros do exterior, dizendo que se o lucro já tinha sido auferido e é só distribuição e posterior à lei, ainda assim essa lei é retroativa porque atinge lucro que já tinha sido auferido. Então, em juízo, você pode ganhar isso, Salvador, mas vai dar uma boa briga, não é algo tranquilo. Eu acho que tem bons argumentos para uma discussão em juízo. Nossa. Obrigado. É isso aí. Obrigado a todos. Encerrou aí as perguntas pelo Vai, Sérgio. horário. E antes de passar para o governador Cizenando, eu quero passar a palavra ao nosso presidente Ricardo Piragini. Por favor, presidente. Obrigado, Sérgio. Queria parabenizar o Luiz Eduardo pela clareza. Ele pegou um compêndio e resumiu de forma educativa em menos de meia hora. Obrigado e parabéns, Luiz Eduardo, como sempre. Né? E apenas apontar que hoje nós, Sérgio, na minha conta, nós tivemos 43 presentes, né? A minha também, Então, presidente. parabéns para o governador Cizenando, parabéns para o companheiro Sérgio pela condução da escolinha. Muito obrigado. Obrigado. Então, gostaríamos também de deixar aí todos com a imagem aberta para nós tirarmos uma foto, né, presidente? E aí, Boa. assim, passar para o nosso governador para as considerações aí finais e para o encerramento da nossa escola. Por favor, governador Cizenando. Olha, renovar o agradecimento ao Chueiro pela excelente apresentação e esclarecimento sobre as novas regras do imposto de renda e somente enfatizar o pronunciamento do nosso presidente, viu, Chueiro, que a presença aqui hoje é recorde na nossa escolinha, viu? De assistentes curiosos e necessitados desse aprendizado. Muito obrigado mais uma vez, de nosso abraço, e agradecendo a presença de todos também aqui nesse nosso aprendizado. Pode falar. Obrigado.